Boa noite, galerinha. Estamos aqui com o Mate Oliveira. E eu tô super ansiosa para saber sobre o jogo dele. Eu acho que é a coisa assim que eu tô mais curiosa para saber. Eu quero muito falar sobre o projeto dele, porque assim como ele, eu tentei, né? Eu e o DGM, a gente tentou ter um projeto pessoal, mas não deu muito certo. Então, se apresenta aí para o pessoal, Mate. Beleza. Bom, eu sou o Matheus Oliveira, eu sou game artist aqui na Rovio, na Finlândia. Eu tenho 26 anos, já trabalhei com uma porrada de coisa diferente. Eu tô trabalhando com arte já faz mais ou menos 10 anos, começando, sei lá, com commission lá atrás. Fui trabalhar com material didático, animação, com concept para publicidade. E até então comecei a trabalhar com game e especialmente game mobile, né? Para a indústria já faz, acho que uns 5, 6 anos por aí. E agora eu tô aqui, né? Do outro lado do planeta, praticamente, mais para cima, na escuridão e frio, fazendo joguinho. A gente estava falando sobre isso em off antes de começar a stream, mas comenta um pouco como é que foi esse seu processo de chegar aí na Finlândia, porque eu sei que é o sonho de muita gente, né, trabalhar fora do Uhum. país e eu tô também muito curiosa assim com a sua trajetória. Pode crer. Bom, tipo, primeiro eu comecei a trabalhar com jogo, eu trabalhava numa empresa que fazia material didático e a gente tinha um produto multimídia, né? Então, ia desde fazer a apostila com material didático até a gente fazer jogo, né? Jogo pra web, assim. E eram jogos super simples e tal, mas que eu conseguia já começar a ter uma noção de como funcionava a engine, a gente produzia jogo em Flash. Então já conseguia ter uma ideia do que era um asset, como que as coisas se comportavam e etc. E eu comecei a construir um portfólio. Nisso abriu vaga na Taps Games, que é uma empresa de game mobile em São Paulo, e eu apliquei para ela. Aí é engraçada a história, porque quando eu apliquei, eu fiz o teste, passei tudo certinho. O lead artist que me contratou lá, eu recebi a ligação, falou assim, você foi contratado, parabéns, tal. Só que tem uma coisinha, o seu chefe, ele vai sair de férias agora, vai passar um mês, então você tem tempo aí para se organizar com a empresa que você estava trabalhando, para você vir começar a trabalhar com a gente aqui. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí passou um mês, eu consegui tirar, sei lá, metade do mês, assim, de férias para dar uma descansada entre um trabalho e outro. Quando eu entrei no trabalho, esse lead artist tinha acabado de voltar de férias. E aí ele deu a notícia, assim. Então, galera, eu fui pra Finlândia, fiz uma entrevista, passei e tô indo embora. Então, tipo, ele me contratou, trabalhou comigo, sei lá, um mês no máximo, assim, e veio pra Finlândia. E aí o engraçado foi porque foi exatamente quando o agente do estúdio descobriu que a Finlândia existia. Porque até então, pra mim, nem era. O que que era a Finlândia, né? O que que tinha aqui, assim? Nem passava pela cabeça assim ir para lá. Pois é, pois é. E aí foi quando a gente descobriu que tinha uma porrada de empresa de game mobile aqui, que já era o mercado que a gente estava trabalhando lá. E que esses caras, os que estavam aqui, eram as nossas referências de sempre, né? Então tem a Rovio, tem a Supercell, tem a Ubisoft Red Alex aqui também, tem uma série de outras empresas, a Zynga, tem estúdio da Zynga aqui também, que inclusive a gente usava muito como referência para produzir os trampos que a gente fazia na Teps. E aí, beleza, foi passando o tempo, eu fui aprendendo mais com o processo de fazer Game Mobile Freemium, né? Que é uma categoria de jogo que se faz para celular, que, sei lá, a gente vai ter Candy Crush no meio, a gente vai ter Clash Royale, é, próprio Angry Birds, sabe? Uma série de empresas e uma série de jogos, né? E aí então eu falei assim, pô, legal, então ali talvez seja um objetivo, né? Claro que eu tive um tempo, né, de progresso para ir aprendendo e acumulando coisa no portfólio, para chegar e falar assim, beleza, talvez lá seja um lugar interessante para se trabalhar. Mas eu nunca pensei sobre, pô, eu vou me mudar para lá também, sabe? Nunca tive muito essa ideia. Só que nesse meio tempo, começou a rolar, já estava rolando, na verdade, aí eu descobri que existia esse evento que é o THU, que é o Trojan Horse Was a Unicorn, Aquele que é um evento que evento. tem em Portugal, né?
Isso. Ele é um evento de arte europeu que acontecia anualmente, né, antes da pandemia e tal. E aí eu consegui juntar uma grana e ir em 2018. E aí eu fui pra lá com a cara, com fé e coragem, porque eu mal falava inglês também. Não é também como se eu falasse muito bem hoje em dia, né? Mas não sabia quase nada. E eu fui lá pra passar por portfólio review, entender o que que esses caras queriam no portfólio também, né? Então, eu passei por uma série de entrevistas e um monte de feedback, voltei para casa, arrumei esses feedbacks. Por sorte, no ano seguinte eu ganhei os ingressos para ir para esse evento de novo. Caramba, que E legal. aí Foi como que foi, você ganhou? E vem, foi muito foi por sorte porque o organizador do evento ele se organiza com as empresas que vão para o evento para fazer recrutamento, etc. E essas empresas elas compram uma quantidade de ingressos, né, para os funcionários. E aí, nesse caso, a King tinha comprado uma quantidade de ingressos e sobraram exatamente 2 ingressos, assim. E aí o organizador, ele teve muita compaixão pela comunidade brasileira de artistas que estavam indo para lá, que ele já sabia que para a gente era bem mais difícil, inclusive, participar. Ele deu um toque no inbox do grupo que a gente tinha de Facebook. E aí ele falou assim: Ah, então, gente, sobrou 2 ingressos aqui, ó. Quem falar primeiro pega. E aí eu falei: Caraca, eu não me organizei nada, assim, tipo, eu não tenho grana, a gente não guardou dinheiro pra fazer essa parada. Aí eu mandei mensagem pra minha, na época, era minha namorada, hoje em dia é minha esposa. Falei: Meu, caiu 2 ingressos aqui, bora? Aí ela falou: Ah, bora, né? Você tá de graça, então vambora. Aí a gente foi na correria e conseguimos ir pra lá. Nessa segunda vez, eu fiz mais uma rodada de feedback, e isso foi uma coisa legal, porque quando eu apliquei para as entrevistas dessa segunda vez, teve um aumento considerável. Tipo, da primeira vez que eu fui, eu consegui umas 5 entrevistas, uma série de feedbacks, voltei, arrumei o portfólio, dei uma ajeitada na casa, apliquei de novo, e aí de 5 foi para 12, sabe? E caramba. aí desses 12 eu consegui bastante feedback de novo para arrumar muita coisa, com um monte de contato já para poder fazer um processo seletivo, já começar a trocar uma ideia. Então eu comecei a tatear que já era possível, ou que eu estava chegando num nível de qualidade que o mercado internacional se interessaria pelo meu portfólio, sabe? E, e aí, nesse meio tempo, eu fui conhecendo também a galera, porque o evento ele acontece. São 2 dias de recruitment nos primeiros dias, né? 2 dias de recrutamento. E depois disso, ele tem, se eu não me engano, mais 3 dias só de palestra e happy hour. E aí é um ambiente bem legal para networking e tal. E como você tem um monte de gente da indústria lá e passando, e todo mundo trocando ideia e mostrando portfólio, eu conheci um russo que ele trabalhava na Rovio na época, e aí eu mostrei meu portfólio para ele, e aí ele super achou legal os projetos e tal, mas aí quando eu mostrei o meu sketchbook para ele, ele falou assim, pô, aqui tá um ouro, assim, aqui tem coisa maneira que a gente pode, que eu acho que funciona para empresa, se você tem um bom controle de shapes, você entende bastante de character design e tal, e aí, pô, eu fiquei super animado, né? Ele falou, ó, faz o seguinte, quando a gente voltar, acabar o evento, me manda suas coisas no meu e-mail que eu vou indicar lá dentro da empresa. Aí eu falei, beleza, valeu, né? Qualquer contato pra mim é sempre valioso, assim. Porque, inclusive, fazer viagens dessa, né? Apesar de eu ter ganhado o ingresso, é super um investimento, né, meu? Pagar passagem de avião e estadia e pagar as coisas em euro era um absurdo, assim. Então, qualquer pequena esperança que eu tinha ali, eu alimentava, saca? E ia a fundo, assim. Aí eu voltei pro Brasil, mandei as minhas paradas pra ele. Aí ele mostrou pro lead do estúdio. E aí ele falou assim, pô, cara, ó, mostrei aqui, a galera gostou, mas infelizmente a gente não tem vaga, assim. Então, espera aí, vamos ver. Quando aparecer vaga, tenta aplicar e fechou. Meio que, tipo, ele fez A parte dele. a parte dele, né, de tentar ajudar o pequeno brasileirinho aqui. Sim. Aí eu falei, não, beleza, tranquilo, né, vida que segue. Tipo, já tava meio que acostumado e calejado, porque eu já tava fazendo uma série de entrevistas e sempre batia na trave também, né, então nunca chegava a concluir. E beleza, vamos continuando trabalhando e melhorando o portfólio. Nesse meio tempo, alguns outros amigos foram contratados, então o André Roca foi contratado aqui na Rovio, e uma outra amiga que trabalhava com a gente, a Nádia, que é uma game designer que trabalhou com a gente na TEPS, foi contratada também como game designer aqui.
E aí, nesse meio tempo, abriu uma vaga, e era uma vaga para sênior. Eu não tinha nem cargo de sênior no Brasil, na época. E aí eu fui e apliquei, né? Eu falei que, pô, fiquei meio na dúvida e tal, mas eu fui e apliquei pra vaga. E de imediato eles me responderam, assim. Aí eu fiz um processo que foi longo, né? Foi entre uns 4 meses, 5 meses de processo. Fazia uma entrevista, pensava que a galera tinha esquecido de mim. Depois voltava e fazia mais uma etapa da entrevista, e assim foi, até que deu um momento que chegou e falou, e deu certo, saca? Os caras me ofereceram uma vaga e tal, curtiram bastante meu trabalho, e aí foi essa loucura de, provavelmente você já conhece, assim, de, puta, arrumar tudo e vambora, sabe? Que Sim, é um país novo pra gente explorar agora, saca? sim. Super corrido, super random. Pois é, pois é. E sempre foi uma decisão sua, por exemplo, trabalhar como game artist? Ou foi algo que surgiu assim, a ideia, depois de você ter tido esse contato com o pessoal da Europa e etc? Na verdade, foi uma coisa que aconteceu por acaso, porque de começo eu acho que isso é meio que comum pra todo mundo, né? Todo mundo quer trabalhar com desenho, só por trabalhar, assim. E, e aí, em determinado momento, quando eu consegui esse trabalho nessa editora, eles tinham esse material multimídia que eu fui. E meio que tinha uma linha de aprendizado lá dentro também. Então, como as pessoas entravam muito com a veia de fazer desenho. Só por desenhar e tal, a galera entrava muito para fazer as apostilas. Das apostilas você aprendia a animar em Flash para fazer as aulas, as videoaulas lá e tal. E disso a gente conseguia ter uma quantidade de skill que conseguia funcionar para fazer os jogos deles. Então, quando eu cheguei nesse último estágio, né, de fazer os jogos, o, o- eu comecei a ver que, pô, isso aqui é interessante, é gostoso de fazer, né? E nessa época eu tava fazendo faculdade na Melies também, foi quando eu vi que existia a TEPS, que existia outras empresas como a TFG ou outras empresas de mobile, né? E que existia uma possibilidade de trabalhar com game. Eu falei, pô, se esses caras estão fazendo coisa para jogo e no meu portfólio tem coisas semelhantes a jogo, acho que eu vou aplicar. E aí, quando rolou a oportunidade de trabalhar com a TEPS, aí eu falei, beleza, acho que é isso mesmo que eu quero fazer, assim, né? E aí fui embora. Caramba. Mas basicamente foi meio que por acaso, né? Não foi necessariamente, eu tomei uma decisão de quero trabalhar com jogo, sabe? Tipo, foi acontecendo, assim. Você já chegou a refletir sobre isso, assim? Se, vamos supor, você de antigamente você escolheria o quê? Ou você nem tinha ideia e aconteceu de você ir para esse caminho para o mobile? Nossa, acho que não, velho, porque isso é uma coisa engraçada, assim. Eu venho de uma família humilde, né? Então, pra gente já não era nem possível trabalhar com desenho por si só. Era uma coisa muito aleatória. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, assim, eu comecei a trabalhar numa seguradora como menor aprendiz, né? Porque, enfim, porque eu queria comprar as minhas coisas e meus pais não tinham condições de comprar videogame, jogo, etc. Então era o jeito que eu via ali que eu poderia conseguir comprar meus jogos, tá ligado? E nisso que eu comecei a trabalhar lá, eu tinha deixado totalmente o desenho de lado. Eu falei assim, cara, isso aqui não dá certo. É só uma parada que eu tenho por hobby mesmo e acabou. E o objetivo é que eu vou talvez estudar programação, porque foi o que o tio bem-sucedido da família fazia na época. Então eu já tava totalmente esquecido, assim, tal. Tipo, nem ligo pra isso. Mas como eu tava trabalhando num lugar que era muito chato, eu voltei a rabiscar as paradas. Então eu fazia caricatura da galera enquanto a gente tava na reunião. Porque eu era estagiário, não tinha que falar nada nas reuniões, sabe? Só tinha que escutar um monte de groselha, galera falando sobre gráfico e etc. E aí eu, de brincadeira, e como eu era o mais novo também do setor lá, eu virei o mascote, então todo mundo gostava que eu fazia essas brincadeiras também. E aí um dos rapazes que trabalhava com a gente, o Adriano Fusaro, ele, puta, super me apadrinhou, assim, porque ele me arrumou meu primeiro freelinha, que foi fazer uma estampa de camiseta para um amigo dele que tinha uma estamparia de camiseta reciclável, sabe? Aí eu lembro que na época eu ganhei R$ 60 com essa estampa, assim, era uma estampa super bobinha. E aí eu falei, pô, se eu tô ganhando essa miséria aqui no trabalho e eu faço um desenho e ganho R$ 60, eu vou ficar rico agora, saca? Eu vou fazer uma porrada de estampa e acabou, assim, tipo, é isso. E aí foi aumentando, porque foi aí que eu escutei, inclusive,
o Nerdcast do Jovem Nerd sobre ilustração com o Hiro Kawahara, e aí eu descobri que tinha tablet, e aí as coisas foram aumentando, sabe? Então, as coisas foram acontecendo, e a partir do momento que elas foram acontecendo, eu fui vendo as portas se abrindo também. Ou as possibilidades com isso, saca? Então, nunca, tipo, eu tomei uma decisão do tipo, nossa, eu vou trabalhar com desenho porque um dia eu vou morar na Finlândia e trabalhar com um jogo que Meio que foi acontecendo, né? a parada só foi uma peça foi encaixando na outra. Acho que teve muita sorte no meio do caminho também, muito provavelmente, sabe? Cara, muito interessante isso. Você tem. Desculpa, não é legal perguntar a idade, mas você tem quantos anos? Fiz 26 agora. 26. Ah, Isso. é porque você mencionou sobre. Nem sabia que tinha tablet. Eu lembrei um pouco de mim, porque quando, na idade assim que eu comecei, dá pra ganhar dinheiro com arte, eu também nem sabia que tinha tablet. Pois é uma coisa muito louca, assim. Eu lembro de usar o meu. Eu não tinha mesa de luz também, né? Então, quando eu precisei fazer esse freelinha pra estampa, eu precisava vetorizar a imagem. Eu falei, cara, eu não sei o que que é isso, eu não sei nem o que que é Photoshop direito ou Illustrator e tal. E aí eu lembro que eu, pra fazer para limpar o desenho, eu usava o meu monitor mesmo, com mesa de luz, saca? Um monitor de LCD, super triste, assim. E aí e eu desenhava ali, escaneava, porque a gente tinha uma impressora multifuncional em casa, que tinha scanner. Aí eu escaneava e aí eu pirateei um programa chamado Vector Magic, porque ele vetorizava automaticamente para eu conseguir fazer a parada, sabe? Então, para mim, nem passava na minha cabeça que a galera usava tablet para fazer essas coisas. Assim. Para mim, eles faziam algum outro processo mágico, automatizado, para fazer essa transição do papel pra arte digital, saca? É muito louco, assim. Cara, muito interessante. Você fez esse processo todo até entrar na Rovio? Isso durou quantos anos, assim? Uns 3 anos? 2 anos? Foram do tempo que eu deliberadamente passei a querer trabalhar para fora, foram 2 anos. Então, marcou acho que meio que no início de quando eu fui a primeira vez para o THU, e aí eu sabia que eu já teria esse contato com essas empresas de fora, então eu apliquei, sei lá, para Riot, apliquei para uma porrada de empresas, assim, o que me aceitava, eu aceitava, sabe? E aí foi quando eu comecei a pegar os feedbacks para conseguir evoluir mais o portfólio e dar match, né, com a qualidade que os caras queriam. Mas foram mais ou menos 2 anos ali tentando, pegando feedback, voltando para a prancheta e aí voltando a apresentar o trabalho de novo até dar certo, sabe? E você, como que foi assim o seu início na Rovio? Você entrou, porque você se aplicou na vaga de senior e foi quando funcionou, mas você não entrou como senior, né? Não entrei como senior. Tipo, eles me deram uma vaga de pleno, né? Pleno pro Brasil. No caso aqui é mid-level, ou o próprio nome da categoria como Game Artist. E, mas foi bem de boa, assim, na real. Tipo, a galera foi super atenciosa. Eu tava muito com essa ideia de, tipo, nossa, meu, vou ter que chegar lá e performar que nem um maluco. E eu tenho que ir atrás de conseguir igualar a qualidade do meu trabalho com das pessoas que trabalham aqui também e tal. Mas as pessoas foram super. Como que eu posso dizer? Tipo, elas me trataram muito bem, assim, para que eu me sentisse confortável a evoluir ao ponto de chegar ao level de sênior para eles, né? Então, o ambiente confortável e o jogo que eu tava trabalhando me deixava bem livre para trazer coisas novas e tal, foi bem prazeroso, assim. Porque aí ficava bem claro, os caras me falaram, ó, a gente se aplicou para uma vaga de sênior, mas a gente tem essa vaga aqui porque você precisa evoluir alguns pontos ainda até chegar realmente como sênior, ou tem que aumentar a confiança deles, né, para chegar como sênior. E aí foi só questão de tempo, assim, né? Acho que demorou em torno de um ano e pouquinhos meses, assim, E aí pra... você já começou como senior. Sim, sim. Agora eu sou o senior aqui na Rovio. Teve alguma diferença no trabalho em si? Por exemplo, alguma mudança de processo? Porque agora você está num cargo um pouco acima. Na verdade, assim, eu não sei se é só aqui na Rovio, mas a maioria das empresas de mobile, elas têm uma organização onde são times pequenos, né, para fazer o projeto. Então, quando eu passei a ser senior,
uma das justificativas para que quando eu fui promovido, foi que eu já tomava muitas responsabilidades do projeto como senior, que já não, sabe, tipo, já tava com responsabilidades a ponto de eu não ser mais pleno, por exemplo. Isso falavam desde o lead artist do estúdio, que era o meu supervisor, tanto o game lead do projeto, né, o producer, etc. Então, tinha uma confiança bem grande por conta do meu senso de puxar responsabilidade para mim para resolver as coisas que a gente tinha no projeto. Mas, a partir do momento que eu virei senior, e inclusive eu estava produzindo muita coisa para o projeto que estava indo para fora também, então isso chegava a ser usado para marketing ou como exemplo para outros projetos. A responsabilidade que aumentou foi quando a galera começou a vir atrás de mim para pedir feedback e paintover em outros projetos, saca? Então, além de eu começar a cuidar, inclusive porque eu fazia bastante, eu mudei muito como que era o sistema de live ops do Angry Birds Friends, que é o projeto que eu trabalho, com as splash arts, porque sempre que tinha um tempinho eu puxava uma splash para pintar, porque não era comum ter, né, no pacote a cada 2 semanas a gente lança um torneio que tem uma splash art e uma série de arte que a gente tem que implementar no jogo. E aí, como eu puxei para fazer esse tipo de coisa e mostrava para a empresa, a galera achava massa. E aí, sei lá, o estúdio da Rovio do Canadá vai fazer um projeto novo, aí os caras vinham e me chamavam para fazer uns concepts para eles, para gerar ideias para outros concept artists lá continuar o trabalho, sabe? Ou pessoas que estavam fazendo um projeto e alguém falou assim, ó, tem aquelas splashes que estavam rolando no Wave Friends, eu acho que a gente quer isso nessa pegada. Aí a pessoa vinha atrás de mim para dar feedback no trampo que ela estava fazendo agora. E em determinado tempo eu também comecei a ficar um pouco cansado de fazer as splashes e a gente contratou outsourcing. Então, junto com os outros artistas do meu time, eu tô fazendo a direção de arte do outsourcing, né? Então a gente passa o briefing para eles, a gente recebe, faz paintover em cima, faz a anotação e fica nesse bate e volta. Então, a mudança de responsabilidade foi necessariamente eu passar a ter um papel que eu poderia guiar um pouco mais as pessoas também dentro dos projetos, sabe? Como fizeram comigo quando eu cheguei, saca? Interessante isso. Eles, primeiro, né, esse acolhimento com você, né, mesmo você não se considerar senior, porque assim, poxa, vendo seu trabalho de antes de você já ter entrado, seu trabalho já era muito bom, né? Obrigado. E aí, depois ter esperado todo esse processo de confiança, de amadurecimento, né, assim, até em um ano você ter sido promovido, sabe? Ainda mais um estúdio grande, né? Porque a Rovio, hoje em dia, ela é muito grande, né? Porque o Angry Birds fez muito sucesso. Sim. Para você ter noção, eu comentei com o meu psicólogo, não, o convidado que eu vou fazer essa semana, ele trabalha na Rovio, uma empresa que fez o Angry Birds. Ele, esse eu conheço. Porque todos ele não conhece você. Aí ele falou, não, eu vou conferir. Total. É muito louco isso, porque, porra, eu jogava Angry Birds no celular da minha mãe, assim, sabe? Em 2012, sei lá, antes disso, assim. E aí, do nada, existia a possibilidade de eu trabalhar com essa IP que é gigantesca. É uma coisa que me assusta um pouco, inclusive, porque como eu trabalhava em outras empresas, mesmo fazendo freela, porque enquanto eu estava no Brasil eu fiz alguns vários freelas, né? Inclusive para fora. Eu trabalhei para a Zeptolab também, que faz o Cut the Rope, ou acho que é Thief of Thieves, Sei. que é um outro joguinho deles também. Mas o Cut the Rope, se eu não me engano, acho que é o mais famoso, que é do Sapinho Verde. E foi um dos primeiros contatos com uma IP gigantesca. Mas não tinha o mesmo peso que o Angry Birds, porque quando eu percebi que eu ia trabalhar com Angry Birds, aí eu cheguei aqui, comecei a andar, né, pelo país, você vê criança vestindo roupa do Angry Birds, ou você vê um parque, Sério? Que você legal. vê uma série de coisas, assim. E outra coisa que rolou foi que quando eu passei a postar as splash arts no Twitter ou no ArtStation, um monte de gente da fanbase começou a me seguir, porque eles Que queriam legal. saber mais do processo e tem uma galera que elas são, tipo, muito fissuradas em Angry Birds desde sempre. E aí eu fiquei, caraca, cara, isso nunca passou pela minha cabeça. Pra mim era só um joguinho, tá ligado? Ninguém ligava tanto assim pra Angry Birds. Aí tem uma galera que ela é muito, muito afinca, assim. Eles adoram demais. Eles notam. A gente muda um asset que é quase imperceptível pra maioria das pessoas. Aí os caras vão lá e Que notam que a gente mudou. percebem. Tipo, caraca, velho. Caramba, que legal.
É muito louco. Eu tive essa percepção só depois que o Dejami começou a trabalhar na Gram. E aí ele viu que existe uma comunidade lá pro jogo que ele trabalha, que é o Merge Dragons. Uhum. E até então eu nem sabia. Eu instalo muito jogo mobile. Eu acho que hoje em dia eu jogo muito mais mobile do que PC. Hum, uhum. Ah, inclusive, como é que tá essa questão? Você tem que jogar bastante, assim, muitas referências no seu celular? Como é que você faz, geralmente? Não tem uma super necessidade de jogar muito, assim. Mas eu acho que é importante para entender o mercado que a gente trabalha mesmo, né? Ter como referência, saber as coisas que estão saindo, como que estão sendo feitas. Porque a minha dúvida é sempre como que os caras estão aplicando arte nisso, né? Aham. Uma coisa maneira sobre a Finlândia, é que como é um dos polos principais, assim, de mobile game, tem muita empresa e elas têm uma relação próxima, né? Então as pessoas são amigas de todo mundo, assim, porque o cara que fez a Supercell é um cara que trabalhou na Rovio há anos atrás. O cara que fez uma outra empresa pequena que nem a Feature Play é um cara que trabalhou na Supercell ou trabalhou na Rovio também. Então meio que todo mundo já trabalhou com todo mundo em algum momento também, sabe? Então quando sai uma coisa nova, todo mundo meio que sabe que saiu. Tipo, apareceu algum jogo em soft launch que eles normalmente vão soltar, sei lá, nos Estados Unidos para fazer um monte de teste de dado e eles soltam na Finlândia também. Aí alguém do Slack na empresa fala assim, ó, aí galera, saiu esse jogo aqui. Aí todo mundo vai olhar para ver como que os caras fizeram as coisas, como que tá funcionando. E o meu objetivo é sempre ver a arte, né? Então eu sempre tô olhando o que que a galera tá produzindo, porque eu gosto de ver como que eles estão fazendo aquele visual acontecer dentro dos jogos. E aí isso funciona como biblioteca mental pra gente também, né? Então eu não super necessito de jogar. Eu jogo inclusive bem pouco no celular, assim. Mas querendo ou não, tá antenado é sempre, eu acho que é sempre válido, assim. Sempre adiciona. Sim, eu percebi que na Europa realmente tem muito estúdio de mobile, né? Tem bastante. Quando eu cheguei aqui em Londres mesmo, as primeiras entrevistas que eu fiz foram em empresas da Alemanha, tudo de mobile. Tem muita mesmo. É uma coisa que eu me surpreendi. E quando você pesquisa vaga de game artist, a maioria delas é na Europa, tem pouquíssimas nos Estados Unidos. E eu achei isso bem curioso, assim. Por que será que o mercado de mobile é tão forte aqui na Europa e em outros países parece que não é tão forte assim igual é aqui? Tem uma parada que eu percebi que acontece muito, enfim, deve ter algumas explicações mais complexas relacionadas à economia e como que as pessoas vivem aqui. Mas tem um rolê do tipo, as pessoas elas trabalham numa empresa grande. E aí elas começam a se frustrar ou ficar meio de saco cheio porque ela quer fazer os projetos dela. E pra essa galera, como todo mundo conhece todo mundo, ou você tá trabalhando com as pessoas, você vai criando mais contatos, essa pessoa simplesmente sai e convida os caras que estavam trabalhando com ele pra trabalhar com ele também. Então eles saem da empresa, formam a empresa dele pequena e eles sabem como que o mecanismo funciona, eles sabem como fazer um jogo mobile, sabe tudo que eles têm que prestar atenção para publicar bem e para usar marketing a favor disso e produzir e tal. Então, meio que pra todo mundo é meio que, entre aspas, fácil de fazer isso, saca? Ainda mais a galera que tem bastante tempo de indústria. Então, isso acontece muito, assim. Tipo, a Supercell é um resultado desse tipo de relação, saca? A própria. Você tem uma porrada de empresa de médio e pequeno porte também, que é exatamente esse mesmo esquema. Você não... Inclusive, essa semana mesmo teve um rapaz que estava trabalhando com a gente, um dev. E aí ele falou assim, ó, galera, tô saindo porque eu vou fazer os meus projetos com o meu parceiro também, sabe? Então eles vão fazer a empresa de mobile deles, assim. E aí, eu acho que é muito... Isso explica muito do porquê ter tanta empresa de mobile na Europa. Porque não sei se tem alguma ajuda também sobre tecnologia pra galera abrir empresa e produzir coisas, sabe? Gerar renda e etc. Sim. Mas E a Europa ela também é mais inclusiva nesse sentido, né? sim, então eu acho que com certeza tem algum facilitador, né? Que não é só você saber como que funciona mais ou menos um jogo para abrir empresa e fazer a parada funcionar. Porque, inclusive, uma coisa que me admira é que essas empresas pequenas, elas pagam salários tão bons quanto as empresas grandes também, Sim. saca? Eu Então me surpreendi com isso também. é uma coisa bem nivelada. Então, tipo, não é só sobre... Não é tipo, a empresa, os caras vão sair, vão fazer uma empresa pequena e aí eles vão ter que fazer
contratar gente com um salário muito abaixo, porque senão não vai rolar, assim, tal. Não, tipo, é nivelado. O cara sai, então ele sai com a responsabilidade de manter o mercado competitivo com todo mundo, porque eles querem contratar gente boa também para produzir jogos bons, sabe? Então, é interessante, assim. E aí é o seu objetivo também com o seu projeto. Ah, não, não necessariamente, assim, tipo, o, o Roboto, nesse caso, ele tá sendo muito mais uma peça de estudo, porque ele começou de uma maneira muito despretensiosa, assim. Eu tava estudando Blender e queria fazer um projetinho de visual development para portfólio, sabe? Aí eu gerei uns concepts, fui estudando um pouco de modelagem e fazendo a coisa, e aí a cena foi crescendo, as coisas foram crescendo, até o momento que eu falei assim, pô, e se eu colocar no Unity, pô, eu trabalho com Unity o dia inteiro, assim, por que que eu não coloco isso aqui no Unity também e tento fazer as coisas funcionarem lá? Então, aos pouquinhos a coisa foi aumentando, mas eu tô muito não querendo levar isso como trabalho, sabe? Como isso tem que ser uma coisa funcional, um produto, e pensar em toda coisa chata, né? Então, eu tô meio que. Ah, cara, deixa essa parada só virar um portfólio de concept, VisiDev, game art, assim, do que necessariamente. Ah, isso aqui vai ser meu jogo agora, saca? É, mas ele tá virando um projeto seu, assim, já tá bem elaborado. É, você postou um vídeo, né, no ArtStation, ficou muito legal. É, você tá até imprimindo bonequinho, eu achei muito legal, tá pintando bonequinho. Ah, Sim, tá aqui, inclusive. Tá virando uma terapia grande, assim. Esse projeto é legal porque como eu comecei a brincar bastante com a Unity, fazer ele funcionar, e aí muita gente achou legal e muita gente se inspirou também, né, sobre tentar fazer os projetos deles. E aí, sei lá, toda vez que eu falo do projeto, mais gente chega e mais gente fica inspirada, e mais gente quer fazer coisas relacionadas. Aí o Koban, que é um amigo 3Dzero, ele foi e pegou o model sheet do Yo, que é o personagem principal do meu joguinho, pra estudar ZBrush, pra ensinar ZBrush pra uma galera. E aí ele acabou fazendo o modelo e aí eu falei, pô, cara, eu acabei de comprar a impressora 3D, assim, manda pra mim esse modelo aí de eu imprimir. Aí eu fui aprender todo o processo de imprimir também e tal. E aí a coisa só, tá vendo? Tipo, ela só escala, assim, só vai só vai acontecendo coisas escalando. e eu não sei muito bem onde isso vai parar, mas eu tô feliz, assim, isso que é massa. Sim. Como é que você lida com o fato de que o game artist ele é super generalista? Putz, isso é uma coisa engraçada. Por bastante tempo eu me questionei, assim, porque sempre existiu essa dualidade, né, no mercado sobre, pô, você vai ser uma pessoa super focada em fazer um character design muito foda, e aí você só vai fazer isso e tal, ou realmente uma pessoa que abraça tudo. Eu acho que o Brasil, inclusive, ele é um lugar onde ele força que a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que arrumar trabalho a rodo, sabe? No final dos contos, a gente tem que pagar conta e etc. Sim. Então, meio que eu fui forjado dessa maneira de sempre resolver as coisas que tinham pra resolver, né? E aí aprendendo. E por um certo ponto eu gosto também, saca? Eu não gosto de ficar preso só num pedacinho do projeto, mas de poder conseguir solucionar todas essas coisas. Inclusive, acho que se não fosse essa bagagem que eu fui construindo durante os anos, talvez eu não conseguiria fazer o projeto do jogo agora com uma leveza maior, sabe? Tipo, tudo eu ia ter que aprender do zero pra poder fazer, e aí isso já vira um limitador, saca? Aham. Então, eu particularmente gosto, assim. Foi uma questão que eu levei bastante pro THU e conversando com vários outros artistas mais velhos do que eu na indústria, eles falavam pra mim, pô, depende muito da empresa que você quer, dependendo do tipo de mercado, inclusive, porque o game artist por si só, ele é bastante generalista, né? Você vai Sim. ter segmentação dentro dessas empresas, mas num todo é bem generalista mesmo. Então, foi uma coisa que eu estava confortável até porque é o mercado que eu sempre trabalhei, as coisas que eu sempre fiz. Mas se num algum ponto, por exemplo, eu quisesse virar concept artist da Riot, talvez eu teria que guiar realmente total o meu portfólio para fazer concept de personagens que funcionem para a Riot, saca? Ou para a Blizzard, ou para outra empresa maior, assim, que tem essa segmentação Sim. maior. Mas sei lá, tipo, eu sempre gostei, então para mim nunca foi uma dor muito grande, assim, saca? Sim. É interessante que essas empresas grandes, assim, elas não têm muitas vagas. Na real, estou percebendo que é algo que tem aparecido mais agora, a vaga de game artist, né? Em empresas grandes. Por exemplo, eu acho que no começo desse ano eu vi
uma vaga na Blizzard de Game Artist, que não era mobile, aí era para fazer. Eu esqueci qual era o jogo deles, mas basicamente o que Game Art faz pro mobile, só que para jogo de PC, entendeu? Fazer UI, mexer na Unity, essas coisas. Sim. E parece que o termo ele não é tão popular assim fora da Europa. Total, total. Eu acho que para muitos lugares, assim, porque, primeiro, eu acho que o Brasil, por si só, ele tem uma cultura relacionada à ilustração como um todo, que a gente aprende, sei lá, vindo da galera que era mais velha, né? E que fazia bastante sucesso, assim, e que faz até hoje. E Sim, porque manda muito bem. Mas todo mundo começou vendo, sei lá, o Mike Azevedo fazendo as splash arts dele pra Riot, saca? Ou você vê outros artistas que sempre almejam e falam muito sobre eu quero trabalhar para Blizzard. Então você sim. segmenta muito a visão de uma galera como um todo para determinada direção do mercado, assim. Como se às vezes, né? Isso não é nem culpa deles, mas eu acho que acontece no subconsciente da galera, mas como se só tivesse aquilo para trabalhar, saca? Sim. Eu acho que com certeza, né? Teve muita sorte no meu caminho que eu fui trombando nessas coisas e descobrindo elas com o caminho, mas de fato, tipo, quase não tem material sobre game art na internet ou pra galera entender mais como que isso funciona, né? Sobre, Então, sobre as outras carreiras no geral, né? Não só o game artist, mas tem um monte de outras carreiras mais né, exato. especializadas que não tem. Um exemplo, a Tech Art mesmo, né? Que é uma que está precisando muito, está abrindo muita vaga de Tech Art, muita. E às vezes a pessoa ela não acha que pode ser muito difícil, pode ser um desvio muito grande para algo que ela faça e às vezes nem é. Às vezes é até tranquilo. De fato, né? Ainda mais a gente falando sobre pessoas querendo trabalhar na área, né? E saber mais sobre como que a área se aplica em N frentes diferentes, acho que é legal de pelo menos conhecer. Até porque o nosso trabalho hoje em dia, ainda mais quando a gente está falando de jogo, ele está em sinergia com uma série de outras áreas dentro do projeto também. Não é só sobre eu faço meu personagem, entrego e acabou meu trabalho, sabe? Tipo, ele vai estar relacionado com o game design da coisa, ele vai estar relacionado. Às vezes eu estou fazendo um concept de cenário que vai passar na mão do level designer também. Tem coisas sobre implementação e como a gente pensa para produzir as coisas que poderiam passar na mão de um tech artist para poder auxiliar e fazer uma implementação mais adequada para o projeto, saca? Então, só que tem muita coisa que, inclusive, a gente não tem muita noção também. A gente entra no mercado e aí vai descobrindo enquanto tá trabalhando, mas é complicado, assim. Tipo, eu gostaria muito de ter mais material online para a galera entender que existem muitas outras possibilidades, inclusive fazendo esse merge, né, de áreas, porque tem gente que adora codar também, mas gosta muito de arte, sabe? Então, pô, por que que o cara não poderia estudar para ser tech artist? Ele tem que ser totalmente dev, saca? Sim. Não, Então, e tech art você nem precisa ser um mega super master artista. Você só precisa entender, ter a visão do artista, né? exato, exato. Porque você vai ser meio que o comunicador entre os dois ali. Você vai saber os termos de falar com os programadores e os termos de falar com o artista. Porque às vezes o artista ele chega ali, isso aqui não funciona, quero fazer isso e isso aqui. Aí o programador olha assim e faz uma parada totalmente diferente. Total, totalmente. E aí tem que Totalmente. ter um meio termo ali, alguém que vai mediar aquilo. Não, pera, essa pessoa ela está querendo fazer esse resultado aqui, vai por esse caminho aqui, com essa linguagem aqui, que você consegue chegar. Aí meio que o Tech Art ele vai fazer isso. Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer é, os próprios jogos, gosta de tentar brincar um pouco com alguma engine, etc., em vez de só criar arte o tempo inteiro, com certeza já está mais próximo de um perfil de uma pessoa para trabalhar como Sim, tech sim. art. E pela escassez de mercado, porque é muito difícil achar, saca? Sim. É, eu diria que, inclusive, não se assuste muito pelas vagas que estão escritas lá, que precisa de um senior tech artist, sabe? Tipo, aplicar e trocar uma ideia, porque existe muito pouco profissional. E a gente precisa muito. Toda empresa tá precisando de tech artists, tá ligado? Sim. Então vale a pena trocar ideia, inclusive pegar os feedbacks do que necessariamente precisa para encaixar com essas empresas também, sacou? Então, Sim.
Puta, vale muito a pena, cara, porque a gente tá maluco, assim. Essa semana mesmo a gente tava precisando de tech arts pro projeto que eu tô trabalhando, inclusive, que é facilitar um monte de coisa que a gente tem pra fazer no projeto. E a gente não acha, simplesmente a gente não acha gente pra trabalhar, tá ligado? Cara, é uma coisa até interessante você mencionar isso, porque o pessoal tá querendo entrar na área e acaba não conseguindo e fala que está saturado ou alguma coisa assim, recebe muito reject, não sei o quê. Mas quando a gente para analisar o mercado de verdade, tá difícil de encontrar algumas pessoas específicas, por exemplo, com esse perfil, né, que está sendo Sim. muito necessário atualmente. E é até interessante pontuar também que é bom ter a mente aberta, né, para não ficar focado só nas profissões mais conhecidas. Por exemplo, faço personagem, logo serei concept artist. Não, pesquisa outras coisas, sabe? Pois é, e ser concept artist não é só sobre fazer o personagem, sabe? Você tem uma série de outra coisa, tipo, mano, fazer environment, saca? Precisa de gente fazendo environment porque pouquíssima gente faz environment bem, saca? Sim. Então, mesmo dentro dessas áreas específicas, tem gente fazendo pouca coisa relacionada. A gente tem um exemplo claro, o próprio Mike, que ele fez o estúdio de outsourcing dele, a Mar, eles produzem coisas a rodo para Supercell, né? E a gente precisa muito desse tipo de conteúdo. Não é à toa que a gente tá, tô passando para outsourcing produzir também. E a gente precisa com uma certa recorrência de ilustração. Então, mesmo a galera que está fazendo ilustração, né, fazendo splash art e tal, tem segmentações de mercado que normalmente não são explorados, porque tá, se você abre o ArtStation, tá abarrotado de ilustração para Riot, tá ligado? Tá Sim. abarrotado de gente desenhando personagem de MOBA, saca? Enquanto você tem uma série de outras produções que a galera usa isso, né? A Supercell não paga o Mike por besteira, porque ele acha só as artes do Mike bonita. É porque aquilo gera dinheiro, tá ligado? E para jogos que são tão grandes quanto o LoL e que geram muito, muito dinheiro para esses caras. Então tem uma demanda bem grande para o mercado de game art num geral, que eu acredito que tem muita gente que não olha, assim, que não vê como possibilidade, tá ligado? Sim. E, por exemplo, igual você mencionou, né? A Supercell tem um estilo até. Não é que seja mais fácil, mas, por exemplo, às vezes tem algumas coisas no mobile que são mais práticas de resolver, né? Uhum. Então, não é nem, por exemplo, uma carta do Magic que você tem que saber ilustrar e, sei lá, pintar. Tem gente que faz até com tinta óleo, não é nem isso. Às vezes, algumas coisas mais práticas que às vezes vão te dar um 3D de base, alguma coisa assim, né, para você fazer a pintura da peça para eles. E acaba sendo até mais fácil até de você ir por esses caminhos, mas acaba que as pessoas ficam muito vidradas naquelas que são mais conhecidas mesmo. Sim, totalmente, totalmente. Eu acho que é bem o que que você estava comentando, assim, sobre abrir o olhar para as possibilidades que o mercado tem e necessita, inclusive, né? Porque chega num ponto, a gente estava até falando sobre isso antes da gente entrar na live, que chega num ponto onde você fura essa bolha e aí aparece um monte de oportunidade. Desde, claro, a parte de, agora a gente está na Europa, então é mais fácil para outras empresas contratar, mas num ponto de que a gente virou a mão de obra especializada dessas empresas e que várias outras precisam. Porque tem vaga de game art a roda aberta também, Sim. por exemplo, saca? Por quê? Porque game art por si só ela é uma coisa complexa também. Não vou dizer que é fácil, né? Mas porque Tem que ser uma pessoa que esteja disposta a estudar arte e estudar código. exato, tipo, tipo, eu nem entraria muito no ponto de estudar super código assim tal, porque isso meio que afasta uma galera também. Inclusive, eu não sei codar quase nada, sabe? Eu tenho muita percepção básica de lógica e como as coisas funcionam, e eu funciono com um tutorial de YouTube também, saca? O meu objetivo sempre foi fazer desenho maneiro, saca? Mas eu digo que, por exemplo, por a gente ser generalista, você tem que entender um pouco de environment, você tem que entender um pouco de personagem, você tem que entender um pouco de UI, você entende um pouco de engine, e aí, tipo, cada vez a vaga, ela necessita de um pouquinho a mais de senioridade em algum desses elementos que você tem como bagagem, você limita as pessoas que você consegue contratar e que vão funcionar porque eles precisam que funcione, sacou? Então, é complexo, mas assim,
Se as pessoas vissem isso com bons olhos, ou que existem bastante oportunidades nesse meio, talvez juntar essa bagagem não seja uma coisa tão dolorosa, sacou? Por Sim. quê? Porque a galera tá muito tipo assim, ah, não, cara, eu não vou estudar essas outras coisas aqui que eu poderia estar estudando tranquilamente, com calma, porque eu tô focado em fazer personagem para Riot, tá ligado? Eu quero muito fazer só personagem para Riot. E aí tem mais 300 pessoas fazendo personagem para Riot, tá ligado? Sim, aí Então, você acaba competindo com 300 pessoas e com asiáticos, porque os asiáticos vão virar à noite estudando e tudo, vão conseguir as vagas. Se você está lá tentando competir, tem às tudo vezes menos isso, né? trabalhando com outra coisa no Brasil, né? Em vez de ir para um caminho mais generalista, assim, você está competindo com o asiático que vai passar o dia inteiro estudando para essas vagas mais conhecidas.